Bem-vindos ao meu canal, esse canal Davidson Vicente Morim. Eu sou o Davidson Vicente Morim e depois de mais de um ano sem gravar vídeos, eu volto a gravar este como uma introdução de uma nova fase que este canal pretende abordar a partir de agora, onde nós vamos tratar, como sempre, saúde física, mental e espiritual, como sempre foi a intenção deste canal, desse enfermeiro, desse doutor que vos fala. Porém, começando novamente, eu gostaria de fazer uma introdução falando do corpo humano, de suas fases, porque quem vê esse vídeo vai entender todas as suas fases, o que é cada nuance de cada momento da vida, individualmente, de cada ser, desde a criança, desde o período pré-uterino. Então vamos lá, sem mais delongas. Bem-vindo, toca a vinheta. Bem, como bem sabemos, a vida de um ser humano se inicia no período pré-uterino, quando há a concepção entre espermatozoide e óvulo, forma-se o ovo zigoto. Daí os blastômeros se dividem, formando blastômero 2, blastômero 4, blastômero 8, blastômero 16, blastômero 32 e finalmente mórula. Na mórula há a diferenciação de três tecidos que vão dar origem à pele, tecidos musculares e outros órgãos e tecido ósseo. E daí por diante o embrião se forma, uma espécie de peixe com a coluna totalmente arqueada. Bem, somos seres vertebrados, sim. E o início da vida de todo embrião, de todo ser vertebrado que nós conhecemos, inicia-se de uma semelhança incrível, como se fosse um pequeno peixinho. Bem, na verdade, a vida vertebral surgiu desse único indivíduo que surgiu lá em períodos remotos, há milhões e milhões de anos, lá bem, o período agora não é tão importante. O fato é que esse embrião formado vão começar a desenvolver seus tecidos, estruturas como ossos que vão dar origem a dedos, a ossos dos braços, crânio, tudo mais vão se formar, órgãos vão se formando, até ali por volta da 12ª semana, terceiro mês, o embrião se torna um feto minúsculo, quase do tamanhozinho de um grão de feijão talvez, minúsculo. Bem, nesse momento acredita-se que o feto já está formado e ele vai começar a ganhar massa, ganhar peso, ganhar tamanho. Lembrando que nós, sendo seres que são formados até a maturidade, propriamente dita, até certo ponto a maturidade, no interior do útero, nós temos outros mamíferos que têm essa gestação interrompida neste momento, quando se torna feto, o feto sai do interior do útero da mãe e vai para bolsas. Esses são seres marsupiais, onde o desenvolvimento se torna fora do útero. Nós vamos desenvolver dentro do útero. E nesse período nós já temos um resquício do que seria o sistema nervoso. Então, podemos acreditar, e não é um consenso geral, que já no interior do útero da mãe, a partir desse momento, somos capazes de receber estímulos e começamos a aprendizagem. Se a aprendizagem iniciar nesse momento, deste momento, onde somos feto, até volta dos 3 anos de idade, para que haja o amadurecimento, fechamento de fontanelas, desenvolvimento neural primário, nós vamos aprender simplesmente absorvendo caráter. É nesse momento que nós vamos nos formar como seres humanos, vamos entender o que é ser humano, que nós estamos lidando com outros seres humanos, que nós estamos lidando com seres pensantes. É ali que começa e termina talvez o nosso meio animal, o nosso meio ainda só vivendo de impulsos inatos. Bem, nessa fase então, o caráter é formado. Nesse momento é o que vai dar a memória ROM para tudo que nós seremos na vida, em fase infantil, em fase adolescente, em fase adulta, em fase pós-adulta, em fase terceira idade. Bem, do caráter até os 3 anos, dos 3 aos 7, há uma nova forma de aprendizagem,
Isso é necessário entender, porque isso também vai ser o que vai formar um ser independente, sem déficits no autocuidado, capaz de se cuidar, alimentar bem, ter higiene pessoal boa, ter a capacidade de ir e vir, lidar com outras pessoas, porque o caráter foi formado. Você é uma pessoa extrovertida, você é uma pessoa capaz de me relacionar com outras, você é uma pessoa, isso foi lá até os 3. Dos 3 aos 7 eu vou copiar aqueles que estão à minha volta. Por isso é tão importante a presença de pai e mãe, e que o pai e a mãe tenham uma boa índole. Se o pai escova os dentes todo dia, se toma banho todos os dias, se a mãe mantém o ambiente organizado, tudo isso vai ser o que a criança vai aprender, porque ela vai estar copiando aqueles que estão em volta dela. Se ela convive nesse momento com pessoas complicadas de lidar, ela vai ser uma pessoa complicada. É nesse momento que ela vai absorver. Então, a saúde da criança, a saúde do adulto, tem muita coisa a ver com esse momento. Lembrando que nesse momento também está sendo desenvolvido o que vai para o inconsciente, o que está no consciente, o que vai fazer parte do ego, o que vai ser sombra, o que vai ser ânima e ânimos, tudo. Toda a jornada do herói, se assim posso dizer, vai estar formulado lá pelo caráter inicialmente e a posterior dos 3 aos 7 anos com aquilo que ele, com as pessoas, com o ambiente ao qual ele convive. Dos 3 aos 12, dos 7 aos 12, puberdade, já começa um desenvolvimento, uma quantidade de hormônios, digamos assim, que não se havia costume, então há uma confusão e a principal, nessa fase, que é o final da infância, o principal problema que existe é o luto. A criança está desaparecendo e quem vai aparecer agora é um ser que é como uma criança. Pouco sabe, tem muito conhecimento, já tem o conhecimento adquirido por meios externos, já tem o conhecimento que foi formado pela formação do caráter enquanto as células nervosas estavam amadurecendo. Porém, existe a mudança de ambiente, a mudança interna e acaba sendo externa também. Porque nesse momento começam a surgir os interesses sexuais, começam a aparecer os interesses pela a vida futura, se quer trabalhar, como que quer trabalhar. Começa a aparecer nesse momento, nessa primeira fase, dos 7 aos 12, que é a puberdade. A puberdade ainda vai se estender mais um pouquinho, talvez até os 15, hoje em dia não existe mais uma regra, porque por algum motivo parece que quanto mais o tempo passa, mais cedo os nossos jovens estão tendo a menarca, tendo a primeira ejaculação, o seu desenvolvimento passando para a puberdade. Talvez a puberdade diminui o seu período, que é essa fase inicial da adolescência, e já cai direto na adolescência, até por causa da quantidade de informações. Lembrando que o desenvolvimento da puberdade e adolescência não é só física, não é só mental, é também no nosso meio. Então vai se desenvolver. O que eu vejo na internet, o que eu vejo na televisão, tudo isso vai influenciar. Lembrando lá da genética, o que é genotipo, o que é fenotipo. O meu genotipo diz como eu vou ser. Se a menina vai ter peitinhos grandes, se o menino vai ter muito pelo no rosto ou não, e assim por diante. Mas o nosso fenotipo é moldado pela cultura, pela sociedade, e isso tudo vai interferir. Nesse momento existe até aqueles conflitos familiares que são bem comuns. Por quê? Porque o pai tem barba comprida, o filho que está nesse período, não quero ser igual ao meu pai, eu quero ser livre. Vai e deixa só um bigode e ainda pinta de loiro, vai saber, né? Cada um tem seu gosto. Então muita coisa acontece tentando descobrir realmente qual é a sua identidade. Engana-se quem acredita que esse período acaba aos 18 anos, isso é simplesmente legal. A adolescência acaba por volta dos 25 anos. Então, se a puberdade faz parte da adolescência e é tudo uma grande fase, iniciou lá por volta dos 7 anos de idade, com o fim da infância, até os seus feitos de 25 anos, que é quando o ser humano, em teoria, teria o seu corpo totalmente formado, pronto para reprodução, já que isso seria o objetivo da adolescência, o objetivo fisiológico da adolescência é preparar o ser para eternizar a espécie. Então, aos 25 anos, por volta dos 25 anos, corpo formado, mente madura,
e espírito pronto para seguir em frente. Porém, da mesma forma que acontece lá no início da puberdade, a adolescência iniciando mais cedo, acaba-se muito por causa das fases legais. 18 anos já é imputável, já é legalmente responsível, já pode fazer muitas coisas, já pode trabalhar, já pode... Bem, trabalhar eu acredito que posso trabalhar desde a infância. Desde que, como aprendizagem, engana quem pensa que estudo também não é uma função laboral. Você trabalha ao estudar para que você, quando for precisar de retorno, você vai colher os frutos daquilo que você trabalhou aprendendo brincando, trabalhando brincando. Mas, legalmente, eu acredito que poderia ser iniciado um período anteriormente. Isso é uma coisa minha, há quem discuta, mas eu creio que a partir dos 14, 15 anos seria bem interessante já haver um tipo de trabalho, isso para todos, já que existem alguns municípios do Brasil, aqui de Minas, que permitem o jovem aprendiz, que permitem que ele trabalhe a meio período, mas é uma aprendizagem que é para poucos e inclusive alguns poucos escolhidos às vezes. Questões políticas, não vamos entrar no mérito da causa agora. Continuando o desenvolvimento, do desenvolvimento para frente da adolescência, vem a fase adulta. Não ocorrem muitas mudanças no corpo durante a fase adulta. O que pode acontecer é que, devido a atividades físicas relacionadas à atividade laboral de cada um, ou dependendo do estilo de vida de cada um, o corpo se modifica ao ponto, talvez, de um sedentário criar uma quantidade excessiva de gordura corpórea, ou de uma pessoa que trabalha com serviço braçal pesado, como um profissional da construção civil, criar massa muscular a mais do que outros. Nesse ponto, nós temos aqueles que são os fitness, que comem um tipo de alimento pouco calórico, onde vai ter um corpo muito mais esguio. Vão haver aqueles que são muito apaixonados por academia, pelo halterofilismo, e vão ter corpos que não correspondem à sua atividade diária. Vão ter pessoas que vão se envolver com coisas que não deveria e vão, como por exemplo drogas ou outras coisas que já falei no canal anterior, mas nós vamos voltar a falar. Então muita coisa vai acontecer, mas não é fisiológico. Agora já se trata mais de um fenotipo, de algo que o meio interfere. E isso vai até a terceira idade. A terceira idade começa quando? Bem, começa quando o corpo começa a se sentir cansado. Isso é uma história que a gente ainda vai pensar. Por quê? A gente não vai falar muito sobre isso. Porque quando eu falo de cuidador de idosos, eu falo de pessoas que têm algum tipo de limitação física. Limitação física. E quem seriam essas pessoas? Pessoas acima de 60 anos? Bem, eu conheço idosos com um pouco mais de 40. Por quê? Porque eles aparentam socialmente terem uma idade muito mais avançada. Então a gente não tem nem como dizer qual que seria, onde começaria o padrão do idoso. Bem, essa é o desenvolvimento do ser humano. E é em cima dessa escala, desses pontos extremos, desde da vida intrauterina, lá enquanto feto, até a fase final da vida, e até no caso, até no momento mortis, ainda existe vida e ainda existe saúde. Falo isso porque a saúde da grávida, da puerpéria, da lactente, relaciona-se direto à vida daquele feto que está lá dentro, daquele feto que nasceu, daquele feto que ainda vai nascer ou que está próximo. Tudo ali envolve saúde, até o momento da morte, porque quando está morrendo, há uma transição de coisas que devem ser feitas para tentar evitar ou não, ou simplesmente permitir uma passagem tranquila. E existem as pessoas em volta, é fato, a morte é para quem fica, não para quem vai. Então a saúde envolve também as pessoas que estão em volta. Eu tenho saúde mental, sim, saúde física, sim, saúde espiritual, sim, mas eu tenho também saúde coletiva, saúde comunitária, eu tenho saúde laboral, como sou especialista também em saúde do trabalho. Então nós vamos nesse canal, a partir de hoje, pegando essas grandes fases, de uma forma explicar
acompanhar a cada um dos vídeos que for lançando, em que fase se insere o que acontece, como acontece. Esse é o nosso objetivo. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Vai continuar, vão haver novos vídeos. Seja bem-vindo. Dê o seu joinha se você chegou até aqui. Se você não chegou, se passou tudo, chegou só no finalzinho, volta lá atrás tenta assistir porque é bom, garanto. Dê seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe. Vamos dar essa força. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Há ainda muito para se aprender e muito de se cuidar, pois uma vida não acaba aqui, ela tem que continuar. Abraços, até o próximo.